Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Já quero lhe agradecer pela companhia, já quero agradecer você por estar assistindo essa aula, tá bom? Esse vídeo nós vamos iniciar agora. Então quero convidar você para ficar comigo até o final. O vídeo de hoje vai ser um vídeo curto. Vamos falar um pouco sobre medidas de ângulos. Vamos falar sobre ângulos consecutivos, ângulos adjacentes, né? Ângulos iguais e bissetriz de um ângulo, tá bom? Então fica comigo, tá certo? Já te agradeço. Então vamos juntos para mais uma aula. Então, gente, como eu falei para vocês, vamos falar agora um pouco sobre ângulos consecutivos e adjacentes, tá? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, tá certo? Olha só o conceito que você tendo um livro em casa, você pode acompanhar também, tá bom? Então ele diz o seguinte: o que são ângulos consecutivos? O ângulo consecutivo são ângulos que apresentam o vértice comum e um dos lados também em comum, tá certo? Então mais uma vez a leitura. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são ângulos que apresentam o vértice em comum, o vértice central, o vértice de encontro entre duas retas é um vértice em comum, tá? Comum e dos lados em comum, tá certo? E possui também lados em comum. Já o que são ângulos adjacentes? Os ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Em relação ao vértice, isso é natural, isso é óbvio que tem que ser o único ponto em comum entre as duas retas. O vértice, eu tenho duas retas, elas se encontram em um vértice, tá? Então a única forma que vai ter um ponto em comum. Mas o que ele diz? O que diferencia? O consecutivo, além de ter o vértice em comum, tá certo? Então ele diz, apresenta o vértice comum e um dos lados também comum, certo? Vértice e lado comum. Já no adjacente, eu vou ter o vértice em comum, porém não possui pontos internos em comum. Para a gente entender melhor isso aqui, eu vou conjecturar agora aqui o gráfico, pegar um gráfico aqui, tá certo? Então prestem bem atenção aqui, pessoal. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, uma reta, aqui um pincel preto, né? Dado uma reta de ponto de interseção no vértice, por exemplo, vértice O, né? Vértice O. Então tem aqui o vértice O. Bom? E tem essa outra reta aqui. Aí é o seguinte, digamos então que essa reta, ela tem assim, tem esse ponto aqui R, né? Eu tenho uma reta contendo R. Daí eu tenho uma outra reta contendo Q. E tenho uma outra reta contendo P. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o que são ângulos consecutivos e o que são ângulos adjacentes, tá certo? Os ângulos consecutivos, ele me diz o seguinte: o que são ângulos consecutivos? Né? Deixa bem claro. Ângulos consecutivos são ângulos que possuem vértice em comum, mas também possuem um ponto em comum, tá certo? Ponto também em comum. Então, olha só. Sobre vértices consecutivos. Quais são os vértices que eu posso ter aqui? Vamos lá. Eu posso ter, por exemplo, POQ. E eu mostro já
para você, tá certo? Eu posso ter POQ, pronto, é um dos vértices. POQ, né? Ó. Ponto P ligado ao vértice O, que é o ângulo O, e Q, tá bom? Mas eu posso também, por sua vez, ter também quem? Q, O, R. Posso ou não posso? Né? Q, O, R. Isso aqui é uma abertura angular. Ó. Eu posso ter o ângulo P, O, Q. Eu posso ter o ângulo Q, O, R. Mas eu posso ter também, por exemplo, aqui, eu posso ter o P, O. Eu posso ter o P, O, Q. Mas eu posso ter também o P, O, R. P, O, Q. Mas posso ter o P, O, R, né, também. P, O, R. Percebam, né? De novo, P, O, Q, Q, O, R. P, O, Q, P, O, R. Ou eu posso ter também o seguinte, P, O, R, P, O, R, e posso ter também o Q, O, R, tá? Q, O, R. Percebam o seguinte, quando ele fala, são ângulos que apresentam o vértice em comum. Onde é que está o vértice em comum aqui? Está aqui, ó. O vértice em comum é justamente o vértice O. O, 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 O e O. Esse é o vértice em comum. Agora, quando ele diz assim, ó, só que nesse caso aqui ele possui, pessoal, ele possui lados em comum. Por exemplo, qual é o lado em comum? Qual é o lado em comum que eu vou ter nesses dois aqui, ó? Lado, ok, ok, ó. Ok, que O é a mesma coisa. Tanto faz um segmento que vai de QO, né, ó? QO ou OK é a mesma coisa, tá certo? Tanto faz eu vir de Q para O ou de O para Q. O detalhe é que esse segmento OK ou QO, aqui, ó, ele aparece tanto aqui como aparece aqui, ó. Já nesse caso aqui, quem é o ponto, quem é o lado em comum? Tá aqui o lado em comum, ó. Olha só. Eu tenho o POQ. O R não. Mas eu tenho o POQ e o POQ. Qual é o outro aqui de novo, ó? POQ, POQ, tá? Nesse caso aqui são os lados em comum. Que é o que nós vamos ver agora, a diferença entre ângulos adjacentes. A gente vai ver que o ângulo adjacente ele não tem lado em comum. Ele tem um ponto de interseção, mas o lado em comum ele não tem. Então, nesse esquema aqui, ele só tem um único caso de ângulos adjacentes, tá certo? É justamente quem? Eu tenho o POQ, POQ, tá certo? E vou ter aliás, eu tenho o POQ não pode, né? O POQ eu não posso, que vou ter QOR. Na realidade é POR, POR, ó, POR, e o outro é quem? QOR, QOR. Perceba que eu não tenho aqui, tá certo? Né, ó. Perceba que eu não tenho, nesse caso aqui, né, um lado semelhante a esse aqui. Então, o que que eu vou ter? O que que eu vou ter aqui? Tá certo? O que que eu vou ter aqui? Na realidade, o que eu vou ter aqui é
ponto em comum aí, no caso é só o vértice, tá certo? No caso aí vai ser só o vértice, tá bom? O vértice. Então, eu vou ter P, O, Q, tá certo? E o Q, O, R. O P já não participa mais desse caso aqui, ó. Diferente desse caso aqui, ó. Eu tenho o Q aqui e tenho o Q aqui, ó. Tá? Eu tenho o Q aqui, tá certo? Eu vou ter também o Q aqui, vou ter o R e vou ter o R. O mesmo segmento está aparecendo. Observe que aqui eu tenho pontos distintos, ó. O OR, por exemplo, o OR não aparece aqui, ó. Tá? O OR não aparece aí. Então, nós temos aí apenas, nesse caso aqui, nós temos apenas um par, né? Nós temos apenas um par de ângulos adjacentes. E o que é um ângulo adjacente? São ângulos consecutivos, realmente são consecutivos. P, O, Q e Q, O, R. Observe que eu não volto de novo P, O, Q, P, O, R. O P aparece só uma vez. E o R aparece só uma vez. Ó. Diferente daqui, ó. P, O, Q. Né, ó. P, O, Q, Q, O, R. Esses dois aqui, ao mesmo tempo, eles se enquadram aqui, ó. Né? Eles se enquadram aqui. Agora, quando eu venho aqui, ó. P, O, Q, P, O, R. Observe que o P aparece duas vezes aqui, ó. P aparece duas vezes. Diferente aqui que não aparece. Então, o ângulo consecutivos, o P, tanto o P quanto o Q quanto o R, ele vai aparecer mais de uma vez, que são as combinações de ângulos que possivelmente você pode identificar. Já o ângulo adjacente, não, são ângulos distintos, tá? São ângulos distintos que não possuem pontos internos em comum, ou seja, eu não vou ter pontos internos em relação a esses ângulos que sejam comum entre eles. Ó. Tá certo? P, O, Q, Q, O, R. P não aparece em Q, O, R. Por sua vez, R não aparece também em P, O, Q. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai trabalhar alguns exemplos, isso nos fortalece mais ainda. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver agora também o que são ângulos congruentes, tá certo? Vamos falar agora, pessoal, sobre ângulos congruentes. Ora, o que são ângulos congruentes, né? O que são ângulos congruentes? Bom, ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, todo e qualquer ângulo que possui a mesma medida, então esses ângulos, eles são denominados, né? Eles chamam, então, ângulos congruentes ou ângulos semelhantes, como algumas pessoas queiram chamar. Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo desse tipo, assim, e eu diga para você o seguinte, olha, esse ângulo ele mede 30 graus. Por cima de pau e pedra eu vou ter que ter um ângulo, né? E vou ter que ter um ângulo semelhante a ele, também igual a 30 graus, né? Por ângulo ter 30 graus, tá certo? Digamos que eu tenho o seguinte ângulo, diga assim, olha, esse ângulo aqui ele mede 2x mais 15 graus. Por exemplo, olha, esse ângulo ele mede 2x mais 15 graus. Eu digo para você aqui, olha, esse outro ângulo aqui, ele mede, por exemplo, x mais 25 graus. Um exemplo, né? Vamos colocar assim, né? Dessa forma. Daí, eu digo assim, olha, esse ângulo, tá? Esse ângulo 2x mais 15 graus, como são ângulos congruentes, esse ângulo aqui é igual a esse, x mais 25 graus, tá certo? O que são ângulos congruentes? Ângulos que possuem a mesma medida, ou ângulo que possui a mesma abertura. Né? Então, para me provar, nesse caso aqui, que esse ângulo 2x mais 15, ele tem a mesma abertura, ele tem a mesma medida, que esse ângulo, digamos que esse ângulo é um ângulo, vamos chamar de
ângulo alfa, por exemplo, ângulo alfa, né? Esse ângulo é um ângulo alfa. E esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta. São ângulos congruentes, possuem a mesma medida. Porém, para me provar que esses ângulos são ângulos congruentes, eu tenho que, acima de tudo, fazer o quê? Encontrar o valor de x. Porque quando eu substituir o valor de x aqui e aqui, a abertura aqui tem que ser exatamente a mesma. Tá? Então, para isso, o que, que eu faço? Eu digo, olha, esse ângulo é igual a esse. Se é igual a esse, então eu vou dizer, olha, 2x mais 15 graus, por exemplo, né? É igual a quem? É igual a x mais 25 graus. Agora, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar alguém e jogar para o segundo membro e alguém para o primeiro membro. Então, esse x aqui, eu vou trazer ele para cá. Vai ficar, então, 2x menos x. Está positivo esse x, vem para cá negativo. Que é igual a 25. Eu vou pegar esse 15 graus que é positivo, vou passar para o segundo membro. Se ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Menos 15 graus. Então, o que, que acontece? 2x, eu tiro 1x, fica x. Né? Que é igual a quem? Se eu tenho, então, 25 graus menos 15 graus, isso aqui é igual a 10 graus. Então, perceba o seguinte, olha, para que esses dois ângulos aqui eles sejam completamente iguais, o valor de x tem que ser igual a 10 graus. Aí você vem aqui e substitui, ó. Você substitui. Olha, eu tenho então 2x mais 15. Então fica 2 vezes 10 graus mais 15. Por sua vez, isso aqui é igual a quanto, pessoal? 20 mais 15. Isso aqui é igual a 35 graus. O que, que acontece? Do outro lado também tem que dar 35 graus. Ó. Então fica assim, ó, 10 mais 25 graus. Tudo isso é igual a quanto, pessoal? 35 graus. Está aí provado que esses dois ângulos, eles são congruentes. Então, isso daqui que eu acabei de explicar, né? Isso aqui é justamente ângulos congruentes. Provar que os ângulos são congruentes. Nesse caso, primeiro você tem que encontrar o valor de x, para poder substituir e provar que eles são idênticos. Tá certo? Então, isso aí é ângulos congruentes. Vamos então agora falar um pouquinho sobre bissetriz. Bom, então vou falar um pouquinho agora sobre bissetriz de um ângulo. Essa é a parte mais simples, tá, pessoal? Quando se fala de ângulos. Então, o que é a bissetriz? Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é uma semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Ou seja, bissetriz de um ângulo, na realidade, é uma semi-reta que divide um único ângulo em duas partes iguais. Tá certo? Bissetriz, ela divide o ângulo ao meio a partir de um vértice. Então, por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui, digamos que esse ângulo, ele venha medir 60 graus, por exemplo, né? 60 graus. Então, aí eu tenho aqui um vértice, a partir de um vértice P, por exemplo, vértice P, né? Daí, então, o que é uma bissetriz? Então, ele diz, olha, bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo, né? Divide um ângulo em dois, porém tem que ser iguais, tá certo? Que divide em dois, porém esses dois ângulos têm que ser iguais. Então, onde é que ficaria essa bissetriz? Exatamente aqui, ó. Ó. Seria aqui uma semi-reta, tá? Uma semi-reta S. Então, quando ela faz isso, se o ângulo é de 60 graus, então isso quer dizer que esse daqui, ó, passa a valer 30 graus e esse também passa a valer 30 graus, tá? Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo reto. E aí esse ângulo aqui seja um ângulo de 90 graus. Aí eu vou, então, encontrar aí uma bissetriz nesse ângulo reto. Nós sabemos que esse ângulo aqui ele mede 90 graus, né? Nós sabemos disso porque é um ângulo reto. Se eu traçar uma bissetriz aqui, ó,
encontrando uma reta perpendicular, né? Encontrando uma reta perpendicular a essa aqui, ó, tá? Então essa reta aqui, semirreta aqui, ela é a minha semirreta que divide esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui ele passa a valer 45 graus. E esse ângulo aqui também ele passa a valer 45 graus, né? Por sua vez, aqui é reto, né? Ó, aqui é reto, ó. Se aqui é reto, porque forma perpendicular, aqui passa a valer também 90. Aí, por sua vez, esse ângulo aqui, que é 45, ele se torna igual a esse ângulo aqui, ó, o ângulo agudo. 45 também, ó, tá? E 45 também, né? Aqui é reto e aqui é 45 graus também, ó. Lembre-se daquela ideia que a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o triângulo tem que dar sempre, tem que somar sempre 180 graus, né? Então, se eu pegar esse triângulo grandão aqui, ó, esse grande aqui, vou chamar aqui de BAC, né? C. Ora, o triângulo ABC mede quantos graus? 90. Por quê? 90, 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Se eu pegar esse menor aqui, BMC, é quanto? Também é 180. 90, 45 mais 45, 180. 90, 45 mais 45, 180. Então, a função da bissetriz, a função de uma bissetriz é justamente isso, tá? É tornar realmente, é pegar um ângulo, um único ângulo qualquer, e no seu vértice, a partir do seu vértice, eu traçar uma semirreta, e essa semirreta, ela vai dividir o meu ângulo em duas partes iguais, tá bom? Eu vou resolver aqui uma questão para vocês como exemplo e eu vou deixar algumas questões para casa, tá bom? Vou resolver uma. Ok, então. Vamos resolver aqui essa questão que tem como anunciada assim, ó. Os ângulos POQ, os ângulos POQ e os ângulos e o ângulo MAN são congruentes. Então, mais uma vez, MAN e POQ são ângulos congruentes. Se esses ângulos realmente são congruentes, vamos determinar o valor de y. Além de determinar o valor de y, vamos determinar a medida do ângulo também MAN, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá então. Bom, para determinar a medida desse ângulo aí, vamos fazer então a nossa igualdade. Então vamos lá, né? Então como é que a gente pode fazer? A priori, POQ na sequência, né? Respectivamente, quem é o POQ? POQ é 3y sobre 4, né? Ó, 3y dividido por 4 mais 17. Tá bom? Por sua vez é igual a quem, pessoal? Por sua vez é igual a quem? É igual a esse ângulo 2y sobre 3. Sobre 3 mais 20. Aí aqui existe N maneiras, N possibilidades de você resolver. Você pode tirar logo o MMC de todo mundo, 4, 1, 3 e 1. Ou se você não quiser tirar logo o MMC de 4, 1, 3 e 1, você pode pegar esse termo aqui e trazer para o primeiro e esse aqui jogar para o segundo, certo? Você pode ficar bem à vontade, tudo bem? Daí então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer aqui, certo? Pegando essa parte, posso até fazer assim, ó. Vou pegar esse aqui, vou trazer para cá e esse 17 vou jogar para lá. Ou, que nem eu falei, você pode achar logo o MC de todo mundo, sem problema algum, tá? Você pode achar logo o MC de todo mundo. Vamos fazer o seguinte então, vamos tirar
Você pode geralmente ser todo mundo. Não, vou fazer a forma mais simples, né? Para vocês aí. Vamos fazer a mais simples aí. Mais simples possível, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte. Vou repetir aqui o 3y sobre 4. Esse termo aqui vou trazer para o primeiro membro. Ele está positivo, vai vir negativo. Ó. Sobre 3. Que é igual a quem? A 20. Aqui está 17 positivo, vai negativo. Pronto. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos tirar então o MMC. Aqui já dá para subtrair direto, né? Dá para subtrair direto. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esses dois termos e vou transformar o MMC. O MMC de 4 e 3 é 12, tá bom? 4 e 3 é 12. Então vou fazer o seguinte. Vou transformar esses dois denominadores em 12, tá? Multiplica isso aqui por 3. Multiplica isso aqui por 4. Multiplica isso aqui por 3, né? Ó. Porque se você multiplicou de baixo por 3, o de cima também tem que ser por 3, né? Numerador por 3, denominador por 3. Se aqui para transformar em 12 multipliquei por 4, então eu tenho que multiplicar isso também por 4, tá bom? Deixa isso aqui. Aí fica assim, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9y. 3 vezes 4, 12. Menos. Ora, 2 vezes 4, 8y. 3 vezes 12, 3 vezes 4, 12. 20 menos 17, 3 graus. Aquela ideia, né? Subtração de frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e subtrai os numeradores. Então, 12 repete. Tá? Você repete o 12. Aí fica só o seguinte, 9y. Tem 9y e tira 8y, fica só com 1y. Que é igual a quem? 3 graus. Agora aqui tu só faz a regrinha de 3, ó. Pá, né? Repete o y. Ora, 12 vezes 3, 36 graus. Eu já encontrei o valor de y. Tá? Já encontrei o valor de y. Se o valor de y é 36 graus, ele quer também o valor de MAN. Então, basta você pegar o 36 e substituir aqui, pessoal. Tá? Você substitui aqui, tá bom? Então, substituindo aqui, fica assim, ó. Vou colocar aqui, tá? Ó, vai ficar 2 vezes 36, que eu acabei de encontrar, né? Dividido por 3, tá bom? Mais 20. Olha, se eu pegar 36 e dividir por 3, dá 12. Então, eu vou ter 2 vezes 12 mais 20. Ora, 2 vezes 12 é 24. 24 mais 20 é 44. Então, esse aqui é igual a 44 graus. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Olha, isso aqui é igual a quem? 44 graus. Tá aí, então. Resolvi uma questãozinha aí, envolvendo adição, subtração, divisão e mostrando a parte de ângulos congruentes, certo? Então é isso daí. Agradeço a vocês por ter ficado até o final. Um abraço a todos e vou deixar umas questõezinhas aí para vocês tentarem fazer, tá bom? Um abraço e até a próxima. Hoy es un día mejor, el cielo